Vamos lá, pessoal. Bom, aqui é o nosso quinto encontro já, né? Passa rápido. Foi um mês e a gente viu bastante assunto lá atrás. Inclusive hoje, antes de eu entrar aqui nos assuntos, eu queria saber se tem alguma dúvida específica que a gente possa trabalhar hoje. Aí, se não tiver, eu dou continuidade nos estudos aqui, que ficou dos estudos para trás e tudo mais. E E aí eu queria ouvir um pouco aí, principalmente hoje está a Meire aqui, né? Tem algum ponto aí, Meire, que você queria perguntar ou abordar? Eu acredito que foi bem esclarecido as opiniões, esse questionamento que eu falei, né? Foi bem esclarecido, eu entendi, sim. Entendi. Tem alguma pergunta específica, Laura? Eu não, pode prosseguir. Então, beleza. Vou fazer uma oração rapidinho aqui, para Deus abençoar. E aí eu já começo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Abençoe todos que estão aqui hoje, os que vão ver essa gravação depois. E que esse tema, esse assunto possa de fato gerar edificação na vida de cada um, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, continuando o assunto de semana passada, a gente começou a falar de Adão e Eva, né? Vou tirar essa dúvida. E, cara, acabou que caímos no assunto de um pouco de casamento, né? O que a Bíblia fala sobre a responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher. E, e aí o intuito que eu quis trazer semana passada era sobre Adão e Eva, a origem do pecado, né? Que por um homem só, né? Veio o pecado e a morte para todos nós, que é Adão, e por um homem veio a salvação, que é Cristo, quando ele morreu na cruz. A gente leu isso lá em Romanos, inclusive lá no site melhormensagem.com.br, tem o link lá do encontro 4 e você vai encontrar essas passagens que falam sobre esses assuntos, né? O... E continuando essa mentalidade aí, né? Esse progresso, hoje eu queria trazer um resumo geral da Bíblia, né? De toda a história bíblica, dos principais acontecimentos, para a gente ter uma visão geral da Bíblia, né? Isso aí, quando vocês forem ler, quando a gente lê e tem essa visão macro, geral de tudo, traz uma clareza maior, né? Principalmente a sequência da história e como ela termina. Então, como eu falei lá no começo, Deus planejou tudo isso, do início ao fim, né? E deixou isso escrito na Bíblia. E aí, quando a gente começa a passar pelas histórias bíblicas, a gente começa a perceber todo esse contexto de início, meio e fim, né? E para isso a gente vai passar pelas dispensações, que são 7 dispensações que a Bíblia traz para a gente. Que dispensação, basicamente, cada uma é uma forma de governo que se passa ali dentro da história, onde tem um início e um fim, e Deus vai tratando, né, todos nós dessa forma, dentro de cada dispensação. A primeira, na semana passada, né, a gente falou da dispensação da inocência, que é sobre Adão e Eva, né? Então, eles eram inocentes lá no Jardim do Éden. Então,
quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles deixaram de ser inocentes, porque eles passaram a conhecer o bem e o mal e já não eram mais inocentes. E para cada dispensação existe um julgamento. E o julgamento da dispensação da inocência foi expulsar eles do jardim do Éden, né? Então, Deus olhou para Adão e Eva, e expulsou eles de lá, né? E aí foi o fim da dispensação da inocência. E aí entra a dispensação da consciência. A dispensação da consciência, ela... Eu acho que eu tenho um esboço aqui. Eu tinha feito isso. Espera aí. A dispensação da consciência, ela começa ali em Caim e Abel, Adão e Eva vivendo fora do jardim do Éden, né? E o que é a dispensação da consciência? Se você achar que uma coisa é certa e fizer, isso é certo. Se você achar que uma coisa é errada e você fizer, isso é errado. A sua própria consciência. Ah, tá. Não, eu queria um negócio visual, mas deixa aquele negócio que eu fiz lá. Tá bom. Então, assim, o que a sua consciência diz que é certo, é certo. O que a sua consciência diz que é errado, é errado. Essa foi a dispensação da consciência, né? E aí, na dispensação da consciência, vem a história de Caim e Abel até Noé. Então, eu acredito que vocês conheçam a história de Caim e Abel, que são filhos de Adão e Eva. E aí eles foram crescendo, crescendo, né? O Caim matou Abel, e por aí vai. Caim foi amaldiçoado. E aí o povo vai crescendo em números e se corrompendo, né? Eu acho que esse é o ponto todo. Se a gente abrir lá em Gênesis, rapidão aqui, ó, deixa eu ler uma passagem aqui para falar um pouco. Como que o povo se corrompeu naquela época? Hoje eu vou fazer um resumo geral das histórias. E na semana que vem a gente entra principalmente na história de Noé, tá? Capítulo 6 de Gênesis, versículo... Beleza, eu acho que é o versículo 9 aqui. Não, vamos pegar o capítulo 6. Eu vou ler só alguns versículos ali para vocês entenderem. Vamos pegar a partir do versículo 1 mesmo. Diz assim, ó, capítulo 6, versículo 1. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhe nasceram filhas, vieram os filhos de Deus. Essa passagem a gente leu, calma aí. Acho que é mais para baixo que eu quero começar. Tá, versículo 5, vamos lá. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem quanto o animal, os répteis e as aves, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, são as gerações de Noé. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que destruirei juntamente com a terra. Então, na dispensação da consciência,
o povo foi se corrompendo, mas se corrompendo, se corrompendo e se corrompendo, né? E que desde a sua meninice, os seus pensamentos já eram maus. E Deus olhou e falou assim, cara, vou destruir isso aqui tudo. E decidiu destruir. Eu acredito que todo mundo conhece a história da Arca de Noé. Então Deus manda Noé fazer uma arca e faz o dilúvio e acaba com a terra, salva os animais, enfim. Não vou entrar tanto em detalhes. E aí a dispensação da inocência termina. A dispensação da inocência termina em julgamento, onde, pelo dilúvio, Deus matou toda a raça da humanidade. E aí começa tudo de novo em Noé, né? A partir de Noé ali. E aí entra a terceira dispensação, que é o governo humano, tá? Que é o governo humano, onde a partir de Noé, Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, né? A partir desses 3 filhos, começaram a popular a Terra novamente. E... Cadê? Achei. Deixa eu ver se é isso aqui. Aí, ó. Acho que isso aqui fica legal. Para visualizar, fica legal. É isso que eu estava querendo. Início aqui que eu queria, não, mas vai ser. Deixa eu compartilhar aqui, porque eu acho que visualmente fica melhor. Você podia anexar esse negocinho lá no estudo, quando colocava gravado? Sim. Fica legal. Para os irmãos conseguir acompanhar. Maravilha. Aí. Ah, tá. Deixa eu colocar assim. Fica melhor para a galera ficar no telefone. Então vamos lá. Maravilha. Então a primeira, né, foi Adão e Eva, né, que começou aqui. E aí depois nós temos a história a dispensação da consciência, que vem em Caim e Abel. A dispensação da consciência termina em Noé, né? E depois que Noé começa, vem a dispensação do governo humano. Acho que eu não desenhei todas, mas aí vem a dispensação do governo humano. E qual foi a ordem de Deus nessa dispensação? Né? Ide, multiplicai, enchei a terra. O que o povo fez? O povo se reuniu num lugar só e falou: vamos construir uma torre que chegue até o céu, né? Para, de fato, a gente ser um povo forte, uma só nação, um só entendimento, né? E de fato, né, quando a gente pega esse contexto de ser um só entendimento, um só conhecimento, um só caminho, né, o povo se torna muito forte. Só que a ordem de Deus foi: ide, multiplicai, encher a terra. Eles não estavam enchendo a terra, estavam se agrupando, criando uma torre muito grande que chegasse até o céu, né? Foi isso que eles começaram a fazer. E aí, Deus olhou para aquilo, não se agradou, porque queria que eles enchessem a terra, né? E aí Deus olha e fala assim, vamos ler ali rapidinho, Gênesis 11, do 1 ao 9. Deixa eu ver se essa referência está certa. Não queria, não. Deus olhou e falou assim, então vou confundir as línguas de vocês, para que vocês se espalhem, né? E encham a terra. Essa parte mesmo. Capítulo 11 de Gênesis, esse aqui, ó. Do 1 ao 9. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimamo-los. Bem, os tijolos lhe serviram de pedra, e o betume de argamassa. E disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome,
para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isso é o que começam a fazer. É o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para. Nossa. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Essa linguagem está melhor aí? Ah, bem. Tá. Eu vou ler esse versículo de novo. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. Isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, assim, quando o povo é um, tudo que ele quiser fazer, vai fazer. Quando tem essa união, né? Eia, desçamos e confundamos ali as suas línguas, para que não entendam uma a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor espalhou sobre a face de toda a terra. Então, o julgamento do governo humano termina na Torre de Babel, tá? E aí Deus espalha todo mundo, confunde as línguas. E aí a gente começa a chegar, né, na história de Abraão, logo depois disso, né? Que a gente entra na dispensação da promessa. Então, eu não sei se vocês conhecem a história de Abraão, né? Mas diz que Abraão era um homem íntegro, reto, né? Um homem de muita fé, né? A fé é algo que a gente acredita sem ver. E se a gente pega as histórias do Velho Testamento, principalmente ali da nação de Israel, do Egito, que foram para o deserto, aconteceu muitas coisas. Então, assim, tiveram as 10 pragas do Egito, eles viram isso. O Mar Vermelho se abriu, eles passaram por ali, né? Deus alimentou o povo por 40 anos no deserto, mandando maná do céu, né? Quando o povo reclamou do maná, mandou umas aves lá, acho que esqueci o nome das aves, mandou carne. Então, assim, a água saiu da rocha para eles beberem. Então, é muito visual as coisas no Velho Testamento, né? E isso não é fé. Fé é quando você acredita que algo existe e não vê, né? Você não é palpável. Isso é fé, né? E Abraão foi o primeiro ali, né? O nosso pai da fé, é exatamente por isso, porque ele não viu nada, não soube de nada, e Deus fez uma promessa para ele, né? Por conta da sua fé. E aí, através dessa promessa que Deus fez a Abraão, Abraão creu, né? Deus virou para Abraão e falou assim: ó, sai da sua casa, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, Abraão saiu sem questionar, foi, né? E aí, Abraão não podia ter filhos, ele teve filho, em um momento lá, ele acabou pegando a serva de Sara, que é Agar, e teve Ismael, né? E depois, aos 90 anos, quando Sara tinha 90 anos, Deus abriu a sua madre, ela teve Isaac, né? E aí a gente começa a ver histórias se desenhando, que a gente começa a ver no Novo Testamento, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, né? Então, Deus Abraão, Isaac e Jacó. Acho que vocês já devem ter ouvido esse termo, né? É interessante que a dispensação da promessa, ela não tem um julgamento, até porque é uma promessa, né? Uma promessa feita, e ela vai perdurar eternamente. E a promessa que Deus fez a Abraão foi para ele e para a descendência dele, né? Para ele teve um filho, né? Para ter a sua descendência. Abraão teve, assim, na verdade, muitos filhos, mas dois especificamente, que é Isaac e Ismael. De Ismael vêm os palestinos, tá? Então, quando você olha lá para a história hoje, que tem os palestinos lá nas terras lá,
da região de Israel, são primos, né, porque eles são descendentes de Ismael ali, e a nação de Israel vem de Isaac. Né? Então, a promessa de Abraão, ela se perdurou em Isaac. Aí Isaac gerou Jacó. Né? Jacó, a história de Jacó ali, ele pega o direito de primogenitura, né? E aí Deus passa esse direito para ele, mas, enfim, ele vai para a terra do seu tio, trabalha 14 anos, volta, né? E quando ele volta, aí tem um marco muito importante na história de Jacó, que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Né? Então, por quê? Porque Jacó lutou com Deus e venceu. Então, tem até algumas músicas, né? Jacó segurou o anjo, não quis soltar. Quem é das antigas vai lembrar dessas músicas assim, né? Então, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Daí a origem a nação de Israel. Por quê? Israel é Jacó. Né? Então, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e o nome de Jacó mudou para Israel. E aí, acho que aqui, eu não vou focar mais aqui, que eu não desenhei o restante. Tá. Deixa eu só te interromper. Sim. Você vai... Eu vou fazer só um resumão hoje da história toda. Ah, tá, mas você vai aprofundar, por exemplo, ali na Noé? Provavelmente semana que vem. Semana que vem. Eu achei bem... A minha intenção hoje, gente, é que vocês tenham uma visão geral do início ao fim, pelo menos da história, tá? Aí depois você vai falar de cada um. Exatamente isso. Então, vou pegar as histórias todas, contar ali de forma linear como foi a história da nação de Israel até os dias de hoje e até o que vai acontecer daqui para frente. Pode falar, Mi. Eu entendi. Eu só queria. Aqui fala aqui, ó, no Gênesis, você tinha comentado aqui, ó, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Aqui está falando sobre a linguagem que fala sobre várias línguas, alemão, francês, japonês, essas línguas. Isso é. Ah, tá. E outra coisa, lá em Ah. Gênesis, quando Adão e Eva teve filhos, eles tiveram relação com os irmãos? Os irmãos tiveram, porque foi aumentando, né? A linhagem deles foi aumentando, foi vindo, né? Era uma relação entre irmãos? No começo, a gente entende que sim, que só tinha eles, né? Mas, como eles estavam na dispensação da consciência, se a consciência dissesse que estava certo, estava certo. Tá, entendi. Não é errado. Não tinha uma lei falando que não podia fazer isso. Entendeu? Depois que surgiu. E aí, como eles também não tinham opção, né? Eram só eles lá. Então, foram multiplicando-se dessa forma. Né? E mais na frente, a gente começa a ver que essa dispensação da consciência não funcionou, né? E Deus acaba com o mundo ali na Arca de Noé e começa depois o governo humano. Né? Entendi. Então, e aí, começa tudo de novo com Sem, Cão e Jafé, que levaram as suas esposas, né? E aí, sim, a gente começa a ver leis, o homem ditando o caminho, né? Direcionando como as coisas iriam ser, o que podia, o que não podia. Aí começa a ter leis, de fato. Uhum. Deu para entender. Até que Deus confundiu todo mundo, as suas línguas, né, na Torre de Babel, que são os idiomas que a gente conhece hoje. E aí entra a promessa de Abraão. Continuando aqui, Jacó muda o nome para Israel. Isso é importante, tá? Vocês saberem, porque quando a gente fala nação de Israel, a gente está falando lá naquela promessa de Abraão, Isaac e Jacó mudou para Israel. Então, é muito importante a gente saber isso.
E aí Jacó teve vários filhos, 12 especificamente, a Bíblia fala o nome dos 12, e dos 12 filhos vieram as 12 tribos de Israel. Acho que vocês já devem ter escutado esse termo, das 12 tribos de Israel, né? Por quê que são 12 tribos de Israel? Porque Israel era Jacó e eram 12 filhos de Jacó. Então, foram esses 12 filhos, né, de Israel ali. E depois a gente cai na história de José, né, que era um dos filhos ali. José? Benjamim? É isso mesmo. José vai para o Egito. Isso aí. José vai para o Egito, né, vendido pelos seus irmãos. E lá no Egito, Deus abençoa ele, apesar das dificuldades. Ele vira o segundo abaixo, ele vira o primeiro abaixo de Faraó e traz toda a nação de Israel para o Egito, porque haveria uma grande fome na região. E depois que José morre, esse Faraó morre, o povo fica crescendo no Egito, essa nação de Israel. E os novos faraós olhou e falou assim: olha, esse povo está crescendo demais aqui. Nós não podemos permitir que eles cresçam. Vamos escravizá-los antes que seja uma nação tão grande que nos vença. E aí o Egito começa a escravizar a nação de Israel. E eles ficam 400 anos escravizados. Muita coisa, né? 400 anos 4 escravizados. gerações. Então, assim, eles entraram no Egito, na época de Jacó, ali, de Israel, com seus filhos, mais ou menos 80, 90 homens que guerreavam, se eu não me engano, que fala, mais ou menos esse número. E 400 anos depois, eram mais ou menos ali, aproximadamente umas 2 milhões de pessoas, essa nação. E eles se multiplicaram lá no Egito. E aí, Deus levanta Moisés, que eu acredito que é uma história extremamente conhecida, né? Levanta Moisés para salvar a nação de Israel. Né? E aí Moisés, aí vem as 10 pragas do Egito, né? Até que Deus liberta a nação de Israel, Moisés vai lá para o deserto, acho que fica mais uns anos lá, esqueci quanto tempo que eles ficam no deserto. Só que, em um determinado ponto, Deus traz a lei, tá? Gente, tudo isso que eu contei é só o livro de Gênesis, tá? É o livro de Gênesis ali que conta toda essa história. E quando entra em Moisés, a gente entra no livro de Êxodo. Agora, daqui para frente, vai ser mais rápido, tá, gente? Essa, essa, essa parte de Gênesis é porque tem muita história, eu acho extremamente importante a gente conhecer. E aí Deus traz a lei para Moisés, lá no Monte Sinai, né? Que a lei é tudo que está no livro de Êxodo, Números, qual é a sequência ali dos primeiros ali? Êxodo, Números, Deuteronômio é o último. Levíticos, são 4. Josué. Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso aí. Né? E nesses 4 livros estão as leis que Deus passou para Moisés, naquela época. Depois que o povo saiu. E depois que o povo saiu do Egito, né? Deus começou a cumprir a Deus começou a cumprir a promessa que ele fez a Abraão, né, lá de Abraão, na descendência. E aí a gente começa a achar as histórias, né, dos juízes, né, e reis que vêm na história da nação de Israel. Então, a gente começa a ver Josué, Ruth, né, aí entra na parte dos reis, que entra Esaú, Davi, vem toda essa parte de reis ali. Isso basicamente vai até o livro ali de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, contando essa história, tanto da parte dos juízes que tiveram
a nação de Israel, que basicamente eram pessoas que Deus ia levantando de tempos em tempos na nação, e eles iam governando. Em um belo momento, eles falavam com Deus: Deus, nós queremos ser igual às outras nações, queremos um rei. Então, Deus levantou Saul, depois de Saul veio Davi, né? E dos filhos de Davi, essa descendência veio, e aí nós encontramos todos os salmos de Davi, né? Salomão, que é filho de Davi, que foi herdando esse trono. E aí, no meio dessa história, vem os profetas, que é onde a gente encontra Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Então, todos esses profetas também vieram logo depois da história. Então, assim, a gente começa a pegar a história da nação de Israel, de fato, e aí, depois do último profeta listado na Bíblia, que é Malaquias, a nação de Israel fica mais 400 anos em silêncio, sem levantar nenhum profeta, nem juiz, nada, 400 anos em silêncio, e aí nasce Jesus Cristo, né? Então, quando vem Jesus Cristo, lembrando que toda essa história, a gente está na dispensação da lei, tá? Que é a lei de Moisés. Aí vem Jesus Cristo e morre na cruz, cumprindo as coisas que estavam na lei, mas criando uma nova dispensação, que é a dispensação da graça, que é a que nós vivemos hoje, né? Então, nós já falamos da inocência, consciência, promessa, lei, agora a quinta, a dispensação da graça. Acho que é isso mesmo, deixa eu ver se não estou pulando ninguém. Inocência, consciência, pulei o governo humano. Governo humano, promessa, lei de Moisés e agora a dispensação da graça, que é a sexta. A gente está vivendo a dispensação do Espírito Santo, como alguns gostam de chamar. E essa dispensação é o que nós vivemos hoje, né? Nós não merecemos o que Cristo fez por nós, né? Mas pela graça foi salvos, né? Pelo sacrifício de Jesus, a gente tem direito à redenção, né? Então, hoje é o que nós vivemos, hoje é essa dispensação, e essa dispensação ela vai durar até Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, que é o que nós cremos que vai acontecer, essa dispensação da graça termina e entra a dispensação do governo de Deus, que a gente conhece também como o milênio, que é a sétima dispensação, que serão 1000 anos de paz na Terra, com Deus governando aqui, tudo aqui. E depois disso, o que a Bíblia nos declara é que nós estaremos com Deus na eternidade depois desse milênio. Bom, gente, esse foi um resumão das 7 dispensações. Podem ficar tranquilo que depois lá no site isso vai estar bem explicadinho, bem estruturado, tá? Para vocês. E vai ficar mais fácil o entendimento. Beleza? Mas o que eu enxergo de tudo isso, né? Por que Deus passou por tantas dispensações dessa forma, né? Por que ele construiu formas de organizar a Terra? Algumas caíram e foi acontecendo as coisas na história dessa forma. Eu creio que Deus, quando a gente chegar lá perante ele não quer nenhuma argumentação do tipo assim: ah, Deus, mas se você tivesse feito dessa forma, talvez o resultado não seria esse, né? Ah, Deus, se você tivesse feito aquilo ali daquela forma, teria sido diferente. Então, Deus começa a colocar várias situações na história da humanidade para a gente entender que só a consciência, só a inocência do homem não resolve, ele vai ser corrompido. Se o homem for confiar na sua consciência, vai se corromper também, né? Ou se deixar o povo solto lá no governo humano, o homem governando tudo, né? Se a gente olhar para nossa história hoje, né? Enfim, é muita corrupção, né? No governo, enfim, a gente
entende muita coisa aí. Algumas coisas são provadas, outras não. Então, assim, existe muita corrupção no governo humano, né? Na promessa, aí Deus se propõe a ajudar. E mesmo quando Deus se propôs a ajudar Abraão, né, fazendo uma promessa para a sua descendência, mesmo na promessa, o povo se corrompeu muito. Se você pega a história da nação de Israel, o povo se corrompe demais. Eu vi uma pesquisa que eu fiz, né? Aí já não está na Bíblia, é só algo que eu li, que era para o povo demorar 40 dias para chegar à Terra Prometida, olhando o percurso. Sim. Só que por conta da desobediência, das tretas que eles tinham, né, durante o percurso, eles demoraram uns 40 anos. Isso é chocante. A gente estava falando sobre obediência ontem, né? Que nós fomos. A gente não perde nada nem ser obediente. Eles poderiam, uma coisa que era para ser em 40 dias, perdurou por 40 anos. Muita coisa. Desse povo que saiu da nação de Israel, só foram entrar na Terra Prometida 2. Sabe quem são eles? Não, eu não sabia dessa informação, não. Não. É porque quando eles saem da nação de Israel, eles vão passando por algumas cidades, né? E quando eles chegam lá na cidade de... Para ver uma cidade lá, que esqueci o nome da cidade lá, para dominar ela, o povo teme. Por quê? Porque as pessoas daquelas cidades eram grandes, eram fortes, né? Homens valentes de guerra, e a nação de Israel estava vindo de uma escravidão. Então o povo era fraco, pequeno, não tinha tanta força, e eles não acreditaram que Deus iria dar a eles a vitória, né? E foi Josué e... Esqueci o nome do outro. Deixa eu ver aqui. Olha aí para mim. Era Josué e outro. E aí, Deus falou que todos que estivessem acima de 20 anos, se eu não me engano, não entrariam. Josué e Caleb. Isso aí. Josué e Caleb foram os únicos espiãos da terra que falaram: não, a gente pode ir, Deus livrou a gente do Egito, vai dar a vitória ali. E o povo não acreditou, né? Então só os dois, de fato, entraram na terra prometida ali. E todos os outros, os motivos desses 40 anos, né? Porque Deus levou esse povo para o deserto, para todo mundo que era acima de 20 anos morrer e os filhos deles herdarem a terra, né? Então, foi isso que Deus fez nesse período. Enfim, então, assim, cara, inocência não funcionou, consciência não funcionou, governo humano não funcionou, né? Aí veio a promessa, e aí Deus traz a lei, através de Moisés ali, e mesmo com muita lei mesmo, lei para tudo, gente. Se vocês pegar o livro de Êxodo, Levítico e Números, é lei para tudo que você pensar. Aí, quanto mais lei, mais pecado, ué. Quanto mais lei, mais pecado. Então, onde abundou a lei, superabundou o pecado, né? E aí, muito pecado, muito erro, enfim, Deus viu que isso também não funcionou. E aí, então, ele desce, Jesus Cristo desce, se sacrifica, cumprindo o que estava na lei, sem pecado. Ele vence a lei, ele vence a morte. Então, através dele, agora nós temos acesso à graça, né? Onde, através do sacrifício de Jesus, que a lei falava que se você tivesse precisado de perdão, você tinha que sacrificar um animal. Então, Deus se sacrifica, cumprindo a lei, né, para nos dar o perdão. E aí, através de Jesus, nós estamos na dispensação da graça. Você sabe o que eu estou pensando aqui? Que uma das coisas que eu acredito que Jesus fez dessa maneira, passou por todas essas dispensações, que às vezes a gente vê uma pessoa argumentando sobre a forma como Jesus conduz, né? Como ele faz. Então, às vezes, a gente já ouviu falar de pessoas dizendo que Jesus era egoísta, né? Mas é uma prova de que, olha só, eu deixei vocês fazerem dessa maneira. Não deu certo, olha aqui. Mas e se for dizer, olha essa outra maneira aqui, eu deixei também. Mas não deu certo. Então, ele mostra na história que a única maneira que dá certo é pela graça. Porque se depender de nós, dá tudo errado.
Então, eu acho que é uma maneira também, né, dele mostrar para toda a humanidade que é só mesmo através dele. Exato. E, assim, as pessoas que fazem comentários desse tipo, elas não têm esse conhecimento, né? Se elas tivessem, elas diriam que realmente ele deixou, ele mostrou, ele fez, mas é só por meio dele. É isso aí. Pode falar, Vi. Então, se Deus não tivesse feito tudo isso por nós, pagado um preço na cruz do Calvário, e hoje tem a graça, né? Se nós pecar, a gente não ia ter perdão, a gente não ia ter oportunidade, vamos dizer assim, tipo assim, se eu pequei hoje, eu fiz alguma coisa hoje, eu não ia ter a graça, eu não ia ter a misericórdia de Deus, não é isso? Isso mesmo. Eu já ia morrer sem salvação. Como é que é? Eu não entendi o Ela final. perguntou se antes, se pecasse, já ia morrer sem salvação. Não exatamente, porque tinha aqueles sacrifícios que a gente fazia, né, no Velho Testamento. Tem uma passagem na Bíblia, Vi, que fala assim, quando vem falando do julgamento final que vai acontecer lá no juízo final, de fato, que aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Ou seja, aqueles que não conheceram a Cristo, eles vão ser julgados segundo as leis que eles conheciam, né? Se a gente pega a história, por exemplo, talvez aqui dos índios aqui no Brasil, não conheceram Cristo. Então eles serão julgados segundo o conhecimento e entendimento deles, né? Por isso que a Bíblia fala que lá no juízo final vai superabundar a misericórdia lá, vai ter muita misericórdia. Porque tem pessoas que não tiveram oportunidade de ver Cristo, né? Mas foram pessoas boas, pessoas retas no seu entendimento. Então Deus vai ter misericórdia delas, segundo as suas obras, né? Da lei, então Deus também, eu creio que vai ter muita misericórdia de todos que passaram pela dispensação da lei no Velho Testamento, né? Que existia lá um caminho para você fazer as coisas e chegar até Cristo. Uma das histórias clássicas é de Jó, que ele vivia ali nessa parte da dispensação também. Então, vai ter muita misericórdia naquele dia, mas segundo o conhecimento e entendimento que as pessoas têm sobre Deus e sobre a consciência dele. Mesmo porque, por isso que fala antes, não conhecer a palavra. A partir do momento que você conhece, né, você já está pecando. Só que elas não tinham esse conhecimento, né, do que era certo, do que errado, então fazer segundo, né, aquilo que eles aprenderam, né? Sim, isso aí. Entendi. Entendeu? Deixa eu ver, só ver se eu acho essa passagem aqui. Mas aqui, é igual hoje, quando a gente comete um pecado, a gente pode ter o arrependimento, né, para ser perdoado. Antes a gente não tinha essa questão do arrependimento, né? Aí era o sacrifício, não era? Era o sacrifício de animais. Capítulo 2 de Romanos. Romanos. Capítulo 2, versículo 11, 12. Deixa eu ver se a gente vai ler o 13 aqui. Meu 14, né? Não, o meu tá até o 16 aqui. Então lê para nós, irmão. Do 11 ao 16. Capítulo 2. É o capítulo 2 de Romanos, versículo 11 até o 16. Falei. Achou aí, mano? Achei. Pois,
Para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Porque quantos gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei para si mesmos, são lei. Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que, acusando-os, quer defendendo-os. No dia que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. É isso aí. Então, aqueles que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Né? E o versículo 14 fala dos gentios que não têm lei, pessoas que não conheceram a lei, que não conheceram Cristo. Então, esse pessoal vai encaixar na lei da consciência. Em tese. Os que não conheceram a Cristo. Nunca ouviram falar de Cristo, nunca ouviram falar da lei de Moisés. Então, se lá na aldeia do índio disser que fazer o bem, você vai ser salvo, né? A consciência é, mas se você fazer o mal, não vai ser salvo, aí vai ser condenado. Exatamente. Exatamente. Então, né, e eles serão julgados segundo a lei que está em seus corações, né, testificando ali com a sua consciência, pensamento, né, o que os acusam, né, ou quer defendam-os. Então, essa história de o importante é a consciência estar limpa para a gente que conhece a Cristo, tudo errado. O ditado está tudo errado, então. Por quê? Porque tem que ser conforme a palavra. Com certeza. O que importa é que a consciência está limpa, mas se está errado conforme a palavra, lascou foi tudo. Se ouviu falar de Cristo, aí o negócio começa a arrochar já. Ah, mas é minha consciência, é fazer o bem, é isso. Tudo bem, pode fazer, mas se não seguir os preceitos de Cristo, agora que você já conhece... Não é só a consciência, né? Tem que ver se a consciência está conforme a palavra. Por isso que a palavra diz que a quem muito é dado, muito lhe requererá. Né? Então, quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quanto mais conhece de Cristo, mais nós seremos cobrados. Oi. Seu áudio está muito ruim, Miri. Seu áudio está muito ruim, está longe. Melhorou? Melhorou. Mas fala também assim, que ele vai vir depois que todo mundo conhecer a palavra dele, né? Sim. Todo mundo conhecer Jesus. Ou seja, que hoje está tendo internet, o celular justamente para que... Você vê que até nas aldeias, pessoas já estão mexendo com aparelhos. Então, fala assim, que ele vai vir quando todo mundo conhecer ele, não é isso? Isso. Para os que estão vivos, né? Mas os que já morreram. Sim. Ah, tá. Entendi. É porque aqueles ainda não tinham aquele conhecimento do que nós temos hoje, né? Exatamente. Você pega a história, muita gente morreu sem conhecer Cristo. Aí nós estamos falando deles. Hoje em dia, é difícil achar um que nunca ouviu falar de Cristo. Talvez ali na Coreia do Norte, né? Aí você começa a achar alguns países que não têm isso, né? Muito perseguido. Mas eu acredito que vai ter, né? Porque ele falou, né? Que vai chegar lá. Por que todos que estiverem vivos na Terra têm que ouvir falar de Jesus Cristo? Porque quando ele voltar, todo mundo vai saber o que está acontecendo. Mas também tem aquela história de mortos e pregou para eles, velho? Tem essa parte aí. Esse é um outro momento, né? A gente pode falar sobre isso, que basicamente, quando Jesus morreu na cruz, ele ficou 3 dias no inferno pregando para os mortos, né? Mas isso aí
é para ele ser Deus dos vivos e dos mortos. Em outro momento a gente pode falar disso. Então, para concluir aqui, galera, né, a gente sai da dispensação da lei, entra na dispensação da graça, e agora, através de Jesus Cristo, a gente tem como eu posso dizer, essa bondade de Deus para com a gente, né? E, por último, a dispensação, que é a sétima, né? A dispensação do governo de Deus, quando Deus voltar, ele vai reinar nessa terra, gerindo tudo com os seus servos, durante 1000 anos. E depois vem o fim de tudo, onde Deus fala que vai destruir tudo que se vê hoje já não existe mais. Então, vai ter um novo céu e uma nova terra. E o antigo céu já não existe mais. Entendeu? Fala lá em Apocalipse. Qual que você está caçando aí? Isso mesmo. Está lá em Apocalipse, vamos lá. Apocalipse 21 ou 22. 21. É o 20, depois do 21. Novo céu, nova terra. Só para fechar aqui, gente. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque aqui fala muita coisa no capítulo 20 de Apocalipse. Vamos ler o 20? Sim. O 20? Ah, não, o 21 fala. Só o 21 já falo. É porque o 20 aqui tem uma outra parte aqui que eu gosto de falar às vezes, mas eu falo depois. Vou ler só o 21, versículo 1. Só ele mesmo. Fala assim, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Então, o primeiro céu e a primeira terra, que é essa aqui que a gente conhece, não existe mais. Então, vai ter um novo céu e uma nova terra. O mar já não existe. Então, vai chegar depois desse milênio que vai entrar algo que a Bíblia ainda não relata o que se trata. Depois desse milênio. Então, virá um novo céu e uma nova terra. Bom, galera, por hoje é isso, tá? Espero que fique claro, pelo menos, a cronologia da história bíblica ali, numa visão geral, para vocês. Eu acho que hoje a minha meta é essa. E a partir da semana que vem, a gente começa agora a destrinchar tudo isso. A partir do momento que você tem uma visão geral do início ao fim, agora a gente vai começar a destrinchar parte por parte, né, e o seu significado espiritual ali. Provavelmente a gente vai falar de Noé, né, na semana que vem. E aí a gente vai pegar ali um pouco vai pular ali um pouco da Torre de Babel, vai falar bem rápido, Caim e Abel, né? E por aí vai. Alguma dúvida, galera? Só uma pergunta aqui. Nós estamos Sim. na terceira geração? Como é que é? Nós estamos tem a primeira geração, segunda, terceira geração? Ou Nós seja, estamos na sexta dispensação. sexta dispensação. Eu vou deixar isso anotado essa semana, bonitinho lá no site. Aí você vai ver com as passagens certinho. Eu fiz É um resumão. muita informação, né? Nem posso ler tudo aqui, não dava para ler e falar tudo, né? É bom, mãe, depois, quando tiver anexado lá, rever, porque na hora que a gente entrar em cada um ali, né, aprofundar, aí vai fazer mais sentido. Mas é porque é muita informação. Mas está dando para entender, sim. Às vezes eu pergunto assim, para mim tirar minha dúvida, mas está dando para mim, tá ficando bem esclarecido. Quer falar alguma coisa aí, mãe? Não. Então, fechou, gente. Sem mais perguntas. Vamos fechar por hoje. Deixa eu parar a gravação. Se viesse aqui, vocês estavam com feijoada. Só de feijoada.